Olá, estamos aqui com mais uma conversa de sofá e hoje estaremos conversando sobre bebidas alcoólicas. Eu acho que é um assunto muito atual e necessário e o apóstolo Sinomar vai estar nos explicando sobre beber ou não beber. Fique aí com a gente que vai ser imperdível esse papo aqui nesse dia. Amém. Eu estou aqui com 11 perguntas e eu acredito que terei a oportunidade de repassar aquilo que eu penso, né? E aquilo que a Bíblia fala. É um prazer muito grande, uma alegria estar com você. Estamos ligados e vamos discutir sim este assunto. Espero que todos sejam abençoados. Mas sabe, para iniciar nossa conversa, eu quero perguntar uma coisa para você. Você já bebeu? Você já ficou bêbado alguma vez? Uma vez só. Só uma vez. Mas eu era bem jovem. Os tempos idos. Eu tinha 20 anos de idade, eu trabalhava no banco, a gente era muito influenciado e eu já era alto funcionário e a gente ganhava muita bebida. E no Natal a gente misturou cerveja, vinho, champanhe, e quando eu vi, eu estava para lá de Bagdá. E foi um vexame, foi uma vergonha. Eu namorava a Elizabeth, hoje mora com Deus, e eu tinha costume, depois da festa de Natal, levá-la em casa, mas foi ela que me levou. E muitas pessoas têm reações diferentes. Eu comecei a rir, porque eu queria andar em linha reta, mas não conseguia. E aquilo foi muito interessante, porque eu comecei a rir daquilo, porque eu não tinha controle das minhas pernas. Então, ali mesmo eu coloquei no coração de nunca mais me embebedar. É um vexame, é uma vergonha. Não é? Ainda bem, né? Mas vamos então, iniciando, ler o versículo de Oséias 4:11, que diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E eu queria que você desse alguma fala para nós, comentando este versículo, já para a gente iniciar essa conversa do sofá. O profeta Oséias está deixando bem claro aí o seguinte: onde entra o vinho, a sabedoria se vai. Vai embora. A sabedoria, o bom senso, o equilíbrio vão embora. Porque quem está com o estômago cheio de álcool, fica com a cabeça vazia de ideias. É isso que o profeta está dizendo aí. Mas no caso, qual o maior malefício que o álcool pode fazer na pessoa? Seria essa confusão mental? Thomas Edison, o grande inventor, ele dizia o seguinte: não tomo bebidas alcoólicas, porque eu resolvi fazer um melhor uso da minha cabeça. Interessante, né? Ele dizia mais: derramar álcool no cérebro humano é pior do que colocar areia na engrenagem de uma máquina. Interessante, né? E ele fecha dizendo: é uma insensatez uma pessoa beber bebidas alcoólicas. Agora, o maior malefício, é o que você perguntou? Sim. O maior malefício, olha, o álcool ele tem destroçado milhares de famílias ao redor do mundo inteiro, lançando um número incontável de crianças na perdição. Tudo começa pelo álcool. O álcool é a porta de entrada para todo tipo de droga. E outra coisa que eu noto é que o álcool tem vitimado milhares e milhares de mulheres também. É verdade. Principalmente no Brasil. Então, o alcoolismo é a fonte mais fértil do crime. E são estatísticas modernas e atuais que afirmam. Não sou eu, não é? As alegrias
que são produzidas por esse veneno, digamos assim, as alegrias, elas são passageiras, mas os resultados são duradouros. Não é? E alegria, que alegria! Uma pessoa, quando se demonstra muito alegre porque bebeu, ela está descontrolada. Não é? Ela não está sóbria. E a falta de sobriedade desqualifica uma pessoa para qualquer atividade da vida. Você colocaria, por exemplo, não é, um parente achegado, um filho, uma nora, nas mãos de um médico bêbado para fazer uma cirurgia não é, de risco? Jamais. Então, esse é um dos maiores malefícios do álcool. A pessoa perde a credibilidade, perde a oportunidade de grandes empregos. Sim. Não é? Vai entrevistar alguém que chega lá bêbado. A gente vê assim que as pessoas aos poucos vão se viciando no álcool. Não é só no álcool. A gente vicia no doce, a gente vicia no arroz. Mas o álcool tem esse... Você falou no arroz para... Não, qualquer coisa que é coincidência. Né? Mas o arroz não faz mal, a não ser aquela barriguinha, né? Mas assim, você acha que no vício do álcool pode ter alguma influência espiritual para esse vício? Na minha visão, há um espírito invisível que opera na bebida alcoólica. Muita gente não sabe que nome dá a esse espírito. Eu particularmente chamo de demônio. Demônio. Então, um alcoólatra, por quê? Um alcoólatra, ele está cometendo um suicídio à prestação. Ele vai morrendo aos poucos, vai morrendo, vai perdendo a amizade, perde a credibilidade, às vezes perde a família, não é? Perde muita coisa. Então eu diria que a bebida, ela é uma loucura voluntária, porque a pessoa escolhe beber ou não beber. Não é isso que você perguntou no início? Sim. Beber ou não beber. Agora, eu queria ler um verso da Bíblia, em Provérbios 20, verso 1, que diz assim: o vinho é escarnecedor. Vai anotando aí. E a bebida forte, alvoroçadora. Alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então veja que o álcool, ele tira o equilíbrio, a inteligência, ele embota a nossa mente, a pessoa não tem foco. Então este é outro malefício terrível da bebida. E quem quer destruir, quem quer matar, quem quer vitimar o ser humano, para mim são espíritos malignos. Então há sim por detrás da bebida uma fonte maligna operando para que as pessoas possam se viciar e perder inclusive o controle da própria vida. Mas assim, tem pessoas que bebem com moderação. E o que você acha disso? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas esse pastor é muito radical, eu bebo com moderação. O que você diria? Eu acho que ninguém se torna um ébrio sem antes ter sido um bebedor moderado. Porque tudo nós começamos devagar. Começamos com o primeiro trago. Eu quando era menino, eu ficava nos bailes, vendo as pessoas beber. E tem uma coisa que a gente não esquece nunca. A nossa infância, infância assim, muito barzinho, muito bêbado na rua, né? E eu ficava olhando os beberrões, e eles diziam, o primeiro gole é para matar a sede. O segundo gole é para dar prazer. O terceiro gole já levava a pessoa a uma postura de vergonha. E o quarto gole
já matava a reputação, a credibilidade, não é, da pessoa. Ela começava a dar show, pessoas sérias. Mas a bebida, como diz Oséias 4:11, ele tira todo o entendimento e o bom senso da pessoa, não é? Então, você já diz que não colocaria uma pessoa da sua família nas mãos de um beberrão. E eu pergunto, e você, que está vendo este programa agora, você colocaria? Se você sabe que o seu médico é um beberrão, você colocaria nas mãos desse médico a sua própria vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos? Não. Por quê? Porque o beberrão, ele perde a credibilidade. E agora, mãe, você perguntou, beber moderadamente. A questão é que a pessoa nunca fica só no primeiro cálice ou no segundo. Eu acho que existem pessoas muito controladas. Eu acho que existem pessoas que se dominam, que não se viciam, mas 98% das pessoas que bebem perdem totalmente o controle, porque o álcool é uma bebida viciante. Viciante. Mas no Velho Testamento bebia, etc. Bebiam, não é? E há muitas reprimendas para aquele que se escravizava pela bebida. Agora, no Velho Testamento, o que eles mais bebiam era vinho. Não tinha o gin, que é terrível, não tinha o uísque. Mas não é? As bebidas de hoje, elas são muito nocivas, elas são terríveis. E as pessoas se viciam mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando como opinião pessoal. Agora, a Bíblia, ela manda que a pessoa se abstenha totalmente de bebidas. Você citou o vinho, né? E a Bíblia parece que cita tantas vezes o vinho. E como que a gente pode basear biblicamente nessa abstinência total? A Bíblia fala de abstinência total para o nazireu, não é? Que era aquela pessoa 100% consagrada a Deus. O sacerdote, não é? João Batista era um nazireu, Jesus era um nazireu, não é? E Paulo ele chamava Jesus de beberrão. Não há nenhuma prova bíblica de que Jesus bebia, a não ser na Santa Ceia, ele bebendo o cálice, não é? Que era o vinho mesmo, não é? Como algumas igrejas hoje usam o vinho. Isso não há problema, não é? O apóstolo São Paulo também, no capítulo 3 da primeira epístola, não é apóstolo, viu? Epístola a Timóteo, no capítulo 3, verso 3, ele diz que todo líder que é separado para o ministério não deve ser chegado a vinho. Ele pede abstinência e logo na frente ele fala que o líder da igreja, ou o líder espiritual, ele deve ser sóbrio. Sóbrio. Você pode olhar em qualquer dicionário do mundo, leia lá sobriedade, ou a palavra sóbrio. Aquele que não é dominado por bebidas alcoólicas. Então, não pega bem um líder chegar na sua igreja. Nós já tivemos que excluir do ministério um bispo, porque um dia foi pregar bêbado numa das nossas igrejas em São Paulo. E aquilo pegou mal demais. Então, a minha recomendação é para que todos que puderem se abster, se absterem. Você é um estudioso sobre Israel. Todos nós sabemos disso. E nós sempre gostamos de ver como que é a vida em Israel. Lá em Israel, como que eles lidam com isso, com o vinho, com a bebida? Os judeus, eles bebem. Eu já fui a Israel 11 vezes. E eu sempre faço perguntas. Eu acho interessante a sua pergunta. Em Israel, os judeus bebem no máximo 4 cálices. E o cálice é pequeno, por dia. Nunca um judeu bebe mais de 4 cálices por dia. Eu estou falando dos judeus religiosos.
Sim. Porque tem gente em Israel que, inclusive, são incrédulos. Existe ateu em Israel. Sim. Então, eu não respondo por esse. Sim. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. E os judeus, hoje, propriamente, em tudo, eles são extremamente disciplinados. Nós tivemos já, por 2 vezes, um guia em Israel, o nome dele é Moisés. Moshe. Então, ele, certa vez, ele disse algo interessante que eu gravei e ficou na minha cabeça. Eu tenho 4 motivos para me opor ao uso de bebidas alcoólicas. 2 filhos e 2 filhas. Eu achei interessante, não é? E ele acrescentou dizendo, porque na minha visão, a melhor escola é a escola do exemplo. Se um filho vê o pai bebendo, ele vai beber. Não é? Se o pai não se dá a bebidas alcoólicas, dificilmente o seu filho vai se enveredar por este caminho. Isso é verdade. Mas agora eu vou perguntar para você sobre uma expressão que é usada. As pessoas falam assim, eu preciso beber para esquecer. Beber para esquecer. Olha, Noemi, o ato de beber jamais resolveu qualquer problema. Isso é ilusão. É ilusão. Ao contrário, acrescenta mais problemas àqueles que já existem. É uma fuga. É uma fuga. Não é? A bebida é uma fuga para esquecer a namorada, para esquecer a decepção, para esquecer a perda do emprego. Só que quando ele volta ao normal, não adianta, a vida continua. Então é uma ilusão, é uma maneira do inimigo escravizar a pessoa. Esse negócio de beber para esquecer, para mim, na minha visão, é uma cilada. É uma cilada. Assim, tem muitas pessoas... Só um minutinho, Noé, porque muitos crentes, inclusive, se decepcionam com alguma coisa na igreja, entendeu? E você já notou que a primeira coisa que eles fazem quando saem da igreja é beber? Pois é. É incrível, isso não é? eu queria falar com você, porque é um assunto delicado nos nossos dias. Porque no passado, o povo evangélico não tinha o hábito de beber. Eu creio que isso deve ter sido trazido para a cultura brasileira, talvez pelos primeiros... A Assembleia de Deus trouxe essa ideia da abstinência total. Sim. E aí isso se tornou um hábito no meio do povo evangélico brasileiro, né? Eu sei que tem diferenças em outros países, mas hoje é comum, hoje tem se tornado comum o povo evangélico beber. E aí, o que você poderia dizer hoje para as pessoas que talvez seja um novo tempo, né, que a gente está vivendo e a bebida se tornou muito normal nos lares evangélicos? Não é, eu respondo da seguinte forma. Aqui em Goiânia eu conheço 2 igrejas, não vamos mencionar seus nomes, que começaram a beber e o negócio desandou. E muita gente, inclusive, se viciou tanto que já saiu da igreja. Há um outro pastor amigo meu que ele deixou uma igreja dessas, porque a dívida da igreja na taverna era tão grande que a igreja não dava conta de pagar. Agora imagine o fiel dizimista. O barzinho onde se bebe, não é? Então, quando eu soltava uma palavra assim, desculpa. Então, imagine um membro da igreja sabendo que o dízimo dele está sendo usado para pagar bebida alcoólica, não é? Então, este é um caminho errado, não é? Se alguém deseja lá na sua casa beber um pouquinho de vinho, tudo, ele não peca. Isso não é antibíblico. Mas o duro é ficar só no primeiro cálice. Mas existe gente que faz isso. Agora vamos desconsiderar essa pessoa porque ele faz isso? Não, não é pecado. Porque você pode perguntar, mas beber é pecado? Não.
mas se enquadra dentro daquele versículo de Paulo aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Tudo é lícito, porque nós fomos chamados para a liberdade, mas nem tudo nos convém. Nesse caso, esse texto aí é o que você mais gosta em relação à bebida, ou tem algum texto assim, que te chama mais atenção? Eu gosto muito aqui de Provérbios 23, o verso 20 e o 21, que diz assim: não estejas entre os beberrões de vinho. Me ouviu? Não estejas entre os beberrões de vinho, e nem entre os comilões de carne, que a pessoa fica iracunda, né? A carne. Porque o beberrão e o comilão de carne caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos. Eu tenho a impressão que Salomão, que é o homem mais sábio do mundo, está vendo aquele cara com aquele rosto sombrio, cochilando, porque você já viu uma pessoa que bebe muito? Ela fica completamente descontrolada. Dá dó ver um ser humano naquela situação. E o autor aqui de Provérbios está dizendo que essa pessoa fatalmente vai cair na pobreza, porque ninguém mais acredita num beberrão. E ele perde as oportunidades da vida também. Perde muito dinheiro também, né? Ah, mas eu me controlo. Bem, se você se controla e só bebe um pouquinho, então eu te aplaudo. Que coisa boa. Agora, normalmente, todo ébrio começou bebendo só um pouquinho. Agora sim, você falou sobre os comilões de carne. E também eu acho que algum dia a gente poderia falar sobre a gula, porque a gente... É um pecado, né? Que ninguém cita. Que ninguém cita. E a gente vê que você está muito equilibrado, já aprendeu várias vezes. Eu acho que está no momento certo de você falar sobre essas coisas. Não, eu já perdi, muita gente do nosso ministério assiste, né? 18 quilos só mudando o meu cardápio, mudando o meu cardápio, né? Os hábitos alimentares. Pois é, mas isso é um assunto para outro dia, e eu gostaria que você, então, deixasse um conselho para as pessoas que gostam de beber. Por quê? Porque você já falou que não é pecado, não tem problema se for beber com equilíbrio, mas, assim, pessoalmente, como pastor, um pastor, assim, que todo mundo conhece e que sabe muito da sua vida, conhece você até intimamente, porque você tem uma vida muito aberta, o que você diria, que conselho você daria? Eu tenho uma frase que eu gravei há muito tempo. Essa frase diz assim: a pobreza é a mãe de todos os crimes. E eu acrescentei: e o alcoolismo é o pai. Então, a pobreza é a mãe de todos os crimes, a embriaguez é o pai. Olha, Noé, na minha opinião pessoal, eu acho que nós devemos fechar a porta do vício, pegar a chave e jogar fora. Qualquer vício, não é apenas o alcoolismo, porque o homem de Deus não pode ser dominado por vícios, não é? Então, eu acredito na abstência total, sim, né? O que eu falei? Tudo bem, abstinência. Abstinência total. Porque é a melhor opção para nós. Porque ninguém precisa realmente beber. Né? Inclusive, quero aproveitar, se você quiser um dia também, eu quero falar de um outro veneno chamado refrigerante. Tá bom? Um outro veneno chamado... Tá vendo como que tá ficando?
refrigerante. É mesmo por causa dos produtos químicos que há nos refrigerantes. A bebida também prejudica a vida espiritual da pessoa? Você já disse que ela pode ter influências espirituais do mal, mas agora eu estou falando que é da pessoa que tem Deus e que gosta de beber. Você acha que a bebida pode prejudicar a vida espiritual? É lógico. Paulo endereça uma reprimenda muito séria aos crentes da igreja de Corinto. Porque na hora da ceia, porque a ceia deles não era bem exatamente igual a nossa. Eles colocavam muita coisa na mesa no momento da ceia, e tinha o pão também, não é? Mas acontece que eles bebiam demais. E Paulo usa uma palavra até dura, dizendo a eles que aquilo era uma insensatez, não é? E aí é que ele entra com a proposta do líder da igreja, ou de todo aquele que exerce liderança na igreja, não beber bebidas alcoólicas. Alguém, então, disse, mas Paulo mandou Timóteo beber um pouquinho de vinho, está coçando essa língua? Por causa das suas constantes enfermidades. Está provado que um cálice de vinho todos os dias pode te ajudar, inclusive na digestão e outras coisas também. Agora, o problema é a falta de domínio, porque a bebida ela é viciante. Eu duvido que Timóteo se viciou. Então, existe a possibilidade da pessoa beber um pouquinho e não se viciar? Existe. Mas eu vou repetir, 95% começa bebendo só um pouquinho. E depois se viciam, perdem a credibilidade na igreja, lá fora, perdem muitos excelentes empregos por causa da bebida. E então, eu acredito que a melhor opção, Noemi, é você se abster. Então, a gente já entendeu aqui que, embora a Bíblia não diga que é pecado você beber, você tem que ter muito equilíbrio para que você não venha se viciar, e também você tem que estar atento para ver se você não está sendo influenciado espiritualmente pelo mal. E se você é um homem de Deus ou mulher de Deus, você precisa ter cuidado para que a bebida não venha interferir na sua vida espiritual. Mas tem algum conselho a mais que você gostaria de deixar como considerações, alguma palavra assim, para fechar, para não deixar dúvida para nenhum de nós, para que nós sejamos completamente edificados com isso? Eu acho que essa questão de beber ou não beber é uma questão muito pessoal, né? Cada um conhece a si mesmo. Cada um se conhece, né? Agora, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Não é nada disso. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. O reino de Deus é outra coisa, né? Agora, você precisa... Tem tanta coisa, né, Silmar, que às vezes as pessoas colocam como prioridade, assim, como espiritual, e não são nem espirituais, são coisas que você tem que dominar, né? Inclusive, exatamente, por isso que a Bíblia fala que você precisa ter domínio próprio. Não é só sobre a bebida. Que Salomão, quando ele fala da bebida, ele fala da comida também. Tem gente que não bebe, mas come. Come absurdo. E outra coisa que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, para nós não julgarmos a ninguém. Então alguém vê um irmão bebendo um pouquinho e já sai jogando pedras. Isso é errado também. Isso é desamor, não é? E agora, eu não recomendo um crente, um filho de Deus, ir beber no barzinho. Senta lá na mesa, põe a cerveja lá, começa a beber. Isso não vai pegar bem. Não é algo peculiar aos santos. Não é? Não é um costume nosso. Mas o sujeito está com a sua esposa lá na sua casa, quer beber um pouquinho de vinho. Que mal faz isso? Não é? Que mal pode fazer isso? Eu estou condenando aqui a embriaguez. A embriaguez é a falta de controle das pessoas que começam a beber
e não se dominam e acabam se tornando escravas do vício. Outra coisa que Paulo fala, se beber perto do seu irmão que é fraco, não beba. Por amor a ele, não beba. Entendeu? Porque tem gente que se escandaliza. Não é? Então, se você vai fazer seu irmão cair da fé por causa da sua bebida, deixa a bebida. Porque aí você está revelando a sua consideração e o seu amor para com aquela pessoa. Então, assim, eu sei que apesar de todas essas considerações, que são considerações bem flexíveis, você não bebe. Porque eu vivo com você, eu sei que você não bebe, então eu acho que é importante. Já bebi uma vez, fiquei bêbado, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Até hoje eu tenho vergonha de lembrar. Entendeu? Do vexame que eu dei. Então eu pensei, eu não preciso disso para viver. Né? Não preciso disso para viver. Agora também eu vejo você ali na sua casa bebendo um pouquinho de vinho, não vou te julgar. Certo. Bom, eu creio que esse assunto foi muito bom. Trouxe muitos esclarecimentos, respondeu perguntas que ficavam no coração dos irmãos, que estão aí ligadão conosco. E eu quero agora pedir para você abençoar com oração. Amém. Tem um outro assunto, muita gente quer saber, porque nós ouvimos a expressão sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. O que é isso? Qual é o poder do sangue? O que aconteceu na cruz do Calvário? Por que a terra toda tremeu quando o sangue de Jesus caiu no solo da Palestina? Eu acho que seria um bom assunto. Se você quiser, pode mandar suas perguntas sobre o sangue de Jesus. Terei prazer em compartilhar com você dessa grande bênção chamada sangue de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero interceder por todos que viram este programa e que precisam se libertar da embriaguez, do vício, seja qual for o vício. Que hoje seja um dia de libertação para muita gente. E que também seja um dia de decisões, de tomada de decisões. Senhor, nos ajude a brilhar. Nos ajude a ser um farol onde nós estivermos. Que a nossa vida esteja em linha com a Tua palavra. E que nós sejamos uma bênção para as pessoas que estão ao nosso derredor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço.